olhar do livro de Josué 13 elementos de uma vida vitoriosa. Todos nós precisamos vencer na vida. Essa vida é uma vida difícil devido à maldição que está sobre a terra. Alguém me perguntou de manhã, depois da minha aula: pastor, esse negócio de maldição existe? E estavam se referindo àquela maldição hereditária, e etc, que é muito falado esses dias. E primeiro, em Números 23, tem uma passagem que eu gosto muito, que diz assim: não há encantamento, não há serviço, né? Não há encantamento, não há feitiço contra os filhos de Israel. Então, e ali baseado naquela época que Balaão tentou amaldiçoar, e toda vez que abria a boca saía a bênção para o povo de Deus. Ou seja, quando você está em Cristo, as maldições todas foram quebradas. Mas ainda vivemos num mundo, no livro de Romanos nos alerta disso, que está debaixo da maldição do pecado. As plantas crescem menos, as plantas dão menos fruto, nós temos as enfermidades, nós temos a violência, e esse mundo então tem essa maldição. E por isso que para nós termos uma vida vitoriosa, para nós vencermos nessa vida, nós precisamos de ajuda. E Deus então, no livro de Josué, nos dá 13 elementos que ajudaram Israel a entrar com grande vitória esmagadora naquela terra prometida. Destruíram 31 reinos e tomaram posse daquela terra. Deus também quer nos alertar através desses princípios, nos ajudar a sermos pessoas de vidas vitoriosas. Então nós vamos olhar no livro de Josué, nós vamos começar no capítulo 1, Josué capítulo 1, no verso 7, Josué 1:7 diz assim: somente seja forte e corajoso. Deus falando para Josué, depois da morte de Moisés, instruindo ele para os próximos anos e como seria a sua invasão da terra prometida, a tomada da terra prometida que ele havia prometido para Abraão, há muitos anos antes, quase 500 anos antes. Seja forte e corajoso, verso 7, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andes. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, vamos repetir, só então, olha a condição, só então quando? Quando meditares nesse livro da lei, dia e noite, para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, né? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Primeiro princípio que nós descobrimos aqui é que para você ter uma vida vitoriosa, para você vencer nessa vida, seja na sua carreira, seja na sua vida espiritual, seja na sua família, seja na criação dos seus filhos, seja na sua disposição, na disposição para o reino de Deus, tudo depende, primeiro, de você ter essa palavra na sua vida, de meditar nela dia e noite. E para isso você tem que memorizar também, porque à noite, pelo menos eu não fico lendo a Bíblia a noite toda, eu durmo. Mas quando você memoriza a palavra, você coloca ali dentro da sua mente, a sua mente durante a noite, o seu espírito está processando aquela música. Por isso que muitas pessoas têm a experiência que acordam de manhã com uma musiquinha no coração, uma musiquinha na cabeça. Esse é o Espírito Santo. Isso é sinal que o Espírito Santo que está em você, o Espírito de Jesus que mora em você, a partir do dia que você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, crendo nele para a sua salvação, está ali digerindo aquelas palavras, aplicando na sua vida. Então, primeiro, você precisa meditar, e segundo, obedecer o que você aprende. Sempre Deus coloca o aprendizado da palavra juntamente com a prática da palavra. Então, primeiro princípio, seja forte e corajoso de estudar essa palavra.
aplicar essa palavra na sua vida. Então, primeiro, meditar. Segundo, seja forte e corajoso. Baseado, a sua força e coragem vem justamente porque você conhece a palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus não volta vazia, ela não falha. Deus é um Deus que cumpre. É interessante que no livro de Josué ele diz assim: assim como Deus disse aos seus antepassados, 400 anos antes aconteceu. Assim como José profetizou que ele seria enterrado em Siquém, na terra de Canaã, assim aconteceu. E Deus então, assim também aquela profecia, a profecia lá de quem tentasse reconstruir Jericó, que ele faria isso no preço do seu filho primogênito e do seu filho caçula, e que aconteceu anos depois, séculos depois. Então Deus quer que você aprenda essa palavra para saber que Deus não mente. Deus não mente. A palavra de Deus não falha. E por isso você pode ter força e coragem. Você pode confiar em Deus. Dentro dessa questão de sermos fortes na palavra, ele ainda diz assim: não se atemorize. Não se atemorize, porque muitas vezes nós começamos a nos apavorar. Hoje eu dei um exemplo, e se não fosse uma pessoa querida, eu não usaria o exemplo, porque está muito recente, mas é uma pessoa que tem um grande sonho. Eu estou orando por esse sonho, mas de repente, lá no cursinho dela, disseram: olha, o simulado vai ser domingo de manhã. E o que aconteceu? Naquele nervoso, naquela ansiedade de fazer todos os treinos, escolheu errado. Faltou o CENIB, a última aula do CENIB, e foi fazer o simulado. Você entendeu? Ela temeu, tremeu no coração. Deus diz: não temas. Se colocarem um simulado no dia que você vai terminar o seu curso de CENIB, não temas. Vá fazer o CENIB. Não, vá fazer o CENIB. O simulado não vai fazer diferença. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e então Deus coloca essas coisas, porque na vida a gente treme. Às vezes a gente acha que nós não vamos sobreviver, e a gente termina fazendo coisas que não devia. E Deus testa o nosso coração. A Bíblia diz: Deus testa o nosso coração para nós sabermos se estamos fortes ou fracos. Às vezes parece que não tem forma de nós sobrevivermos sem desonestidade, sem cometermos erro, sem a mentira. E é isso que Deus quer testar. Mas toda vez que, por causa das promessas de Deus que nós vimos aqui na Bíblia, nós confiamos em Deus e levamos em frente, Deus dá o jeito dele. Deus dá o jeito dele. E se for preciso um milagre, ele faz aquele computador na hora da correção da prova, ele dá uma atrapalhada e você sai com uma nota 10. Se for preciso, ele faz isso, entendeu? Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Então, primeiro, meditar e obedecer a palavra. Segundo, ter força, ser forte e corajoso, baseado nessa palavra. Terceiro, você precisa, para ter uma vida vitoriosa, você precisa servir a Deus de todo o coração. No livro de Josué, capítulo 14, verso 14, não é legal? 14, fácil de você memorizar. Diz assim: quando Caleb entrou na terra prometida, Deus já havia dito através de Moisés: olha, Caleb e Josué vão ter uma herança especial. Cada tribo teria dividido as suas terras, mas Caleb e Josué teriam uma terra à parte, e eles poderiam escolher a terra que eles quisessem. Aquela terra que havia amedrontado os 10 espias, que fizeram eles pronunciar aqueles horrores para o povo, que fez o coração do povo temer nos dias de Moisés, e por isso não subiram, não tomaram a terra prometida. Aquela terra onde eles viram os gigantes, aquela montanha, a melhor terra que existia na Palestina, foi essa que Caleb escolheu. E ele diz: me dê a minha montanha, me dê essa terra, eu subirei. Eu tenho 85 anos, mas Deus me prometeu que o seu serviço de todo o meu coração, eu subiria, eu tomaria essa terra. E essa promessa continua para você e para mim. Sirva a Deus de todo o coração. Sirva a Deus de todo o coração. No livro de Deuteronômio
O Moisés fala isso, ele diz, olha só, e Caleb vai ter uma herança especial, por quê? Porque ele tem servido a Deus de todo o coração. Deus quer que você o sirva de todo o coração, e para isso, algumas coisas nós precisamos fazer. Primeiro, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor, e de vez em quando nós temos que voltar e fazer uma reconsagração. Mas ali em Gigal, onde os homens que não tinham feito a circuncisão, que era o sinal da devoção a Deus do povo de Israel, dos machos, que seriam os sacerdotes, os líderes de suas famílias, então todos eles fizeram tiraram aqueles dias depois da passagem do Rio Jordão para fazerem aquela cirurgia religiosa, aquela cerimônia religiosa. E ali estavam, através daquela circuncisão, se consagrando ao Senhor, né? Usando justamente a coisa mais importante que o homem tem, aquele símbolo da sua genitura, o símbolo da sua herança, ali consagrando, se consagrando ao Senhor. Isso aí foi a primeira coisa. Segundo, depois que você se consagra ao Senhor, você tem que manter essa consagração. É interessante que também ali, quando os homens se consagraram, logo em seguida celebraram a Páscoa, que justamente é o que me purificou, é o que te purifica. Quando nós cremos na Páscoa de Deus, no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus ser o nosso Senhor, nós consagramos nossa vida crendo no Cordeiro Pascual, crendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, e que a sua morte e sua ressurreição nos purifica do nosso pecado, se crermos nele. Então, depois da sua salvação, você precisa manter a sua vida, você ser salvo, porque Jesus disse, nunca te abandonarei, nunca vos deixarei. Quando Deus olha para você, mesmo quando você está em pecado, Ele vê Jesus. Por isso que nós não somos condenados. O Espírito de Jesus mora em você, literalmente mora em você. Mas você jamais terá uma vida vitoriosa se você não viver em santidade. Você tem que viver em santidade. Deus não vai ser conivente com uma vida de erro e pecado. Deus não pode abençoar você. Então, segunda coisa, dentro dessa questão de servir a Deus de todo o coração, tire o pecado da sua vida. Veja só o desastre que foi o pecado de Acã. Um pecado só de pegar coisas de Deus, de não cumprir os seus votos, de roubar daquilo que Deus havia determinado, esconder isso. Isso custou uma vitória esmagadora, custou uma derrota, foi uma vergonha para Israel diante de um exércitozinho, de uma cidadezinha de nada. Segundo, custou a vida dos filhos de Acã, da mulher de Acã. Quando você está em família, nenhuma derrota só é sua, e você tem que pensar nisso. Satanás, quando ele vem nos tentar, ele sempre diz assim, ninguém está sabendo, ninguém vai saber, ninguém vai poder, você vai poder apagar isso da história lá da internet. Você só esqueceu de uma coisa? O diabo só não falou uma coisa? Tem uma pessoa que nunca dorme, que nunca vacila. O Deus da glória, o Deus que te salvou, Ele vê tudo, sabe tudo, e o seu pecado vai sim ter consequências para a sua família. Pense nisso. Essa semana eu aconselhei vários casais, e um atrás do outro, todos foram essa história. São pecados que começam na sua vida. Aquela vida consagrada você deixa de lado, e você começa a curtir os seus desejos, e quando você menos espera, a bomba explode, você perde tudo, e nem lágrimas conseguem trazer de volta. Tire o pecado da sua vida. Número 4, você tem que se manter na sua comunhão com Deus, ou se manter em santidade. É interessante, Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos de constante santidade em nossa vida, ou nós perdemos foco. Pode ser pastor, pode ser um crente antigo, pode ser um crente novo, pode ser um mediano, mas nós precisamos constantemente manter o nosso relacionamento com Deus.
É interessante que quando Josué viu aquele anjo, que na verdade era o próprio Senhor Jesus, né, o capitão dos exércitos, das hostes celestiais, que se apresentou, ele disse assim, quando ele disse, você é a favor de nós ou contra nós? Ele diz, nenhum nem outro. Ele é o rei da terra, ele é o rei da terra. E ele diz assim, eu estou aqui, e eu sou santo. Tire suas sandálias, tire o seu sapato, porque a terra em que você pisa é santa. Olha, nós precisamos manter santidade. Nós devemos querer viver na presença santa de Deus. É por isso que Deus diz, olha só, não perca os cultos, como é o costume de alguns. Hebreus capítulo 10, verso 25. Por quê? Porque esse lugar, quando nós reunimos como igreja, é um lugar santo da presença de Deus. Sim, esse prédio não é santo, mas quando os seus congregados, quando os filhos de Deus se unem, esse lugar é santo. A presença de Deus vem de uma forma especial. Você é tocado, e Deus não quer que nada fique entre você e Ele. Ele não quer que a borracha do seu sapato isole você dele, que o couro da sua vida dura separe você dele. Por isso que você precisa vir de alma limpa, você precisa vir com a sua alma pronta para aprender de Deus. Deus quer te abençoar, mas nós temos que manter essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Número 5, consulte sempre ao Senhor. Muitas vezes, depois que nós temos várias vitórias esmagadoras, nós achamos que nós já sabemos tudo. E nós achamos que o próximo vai ser a mesma coisa. E lá vem a derrota. Lá vem a derrota. Nós vemos isso no futebol. Nós vemos isso nos países poderosos. Eu me lembro quando o Carter foi presidente da América do Norte, né, dos Estados Unidos da América do Norte. Ele tinha o maior exército, o maior exército do mundo. Um exército com bombas nucleares. Ele foi e apanhou para um paizinho. Paizinho não, ele apanhou para um deserto. As forças especiais todas dele foram um crash bem grande no meio do deserto. Areia do deserto derrotou o exército da nação mais poderosa do mundo. Gente, nós começamos a confiar em nossas próprias forças e deixamos de consultar a Deus. Nós sempre fizemos assim, nós vamos continuar fazendo assim. É por isso que existem, inclusive, pesquisas recentes que mostram como que existem muitos Davis que derrotam Golias. Por quê? Porque as grandes empresas, as grandes multinacionais, elas acostumam a ser a pessoa do poder, da prosperidade, de ter todo o comércio. Aí vem aquele pequenininho com uma nova ideia. Vem o Facebook, vem Google, vem a Twitter. E começa a minar, e começa a dominar, e começa a derrotar as grandes empresas. E as grandes vão à falência. E os pequenos crescem. Consulte Deus sempre. Eles se atrapalharam nos dias com os gibeonitas. Por quê? Porque não consultaram Deus. Eles foram na conversa lá dos homens com aquele sapato velho e aquele pão mofado. E fizeram algo que Deus tinha falado para eles não fazerem, por ignorância, sim, por artimanha dos gibeonitas. Mas isso aconteceu porque não consultaram Deus. Não consultaram Deus. Mais tarde eles tiveram uma derrota também em Ai, né? Tiveram uma derrota, foi antes um pouco. Tiveram uma derrota em Ai, por quê? Porque não consultaram Deus. Eles olharam aquela cidadezinha de nada e disseram assim: se Jericó nós derrubamos com aquela cidadezinha ali, nem liga para ir. Vamos mandar só 3.000 pessoas. Depois da derrota, quantas pessoas mandaram? 30.000. Subestimaram. Consulte Deus em tudo. Consulte Deus nas suas amizades, nas suas associações, na sua carreira, nos seus esportes, na sua família. A Bíblia diz: se alguém falta sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lança em rosto. Peça a Deus. Deus é um Deus que gosta de aconselhar os seus filhos. Consulte Deus sempre. Também, número 6, não menospreze a força do teu inimigo. Muitas vezes o crente, depois de algum tempo, que ele vive uma vida de vitória, ele começa a baixar a guarda.
ele começa a brincar com o pecado, porque ele acha que ele nunca vai cair. Por isso Deus diz, cuidado, aquele que está em pé para que não caia. Que é justamente aquela pessoa que sabe que ela está de pé, que ela é forte. É essa pessoa que está bem próxima da derrota. Deus então quer que você sempre lembre-se que o inimigo é forte. O inimigo é forte. E o inimigo tem ódio de você. O inimigo tem ódio de você. Mas não subestime o seu inimigo. Em tempos presentes, o inimigo é mais cruel do que antigamente, porque hoje o inimigo guerreia não só contra o corpo, ele guerreia contra a alma. Ele quer destruir a alma, porque a alma é a parte eterna do seu filho. E é isso que ele está atrás. E por isso, não podemos nunca subestimar, menosprezar o nosso inimigo. Número 7. Número 7. Não dependa sempre de milagres. Milagres são um problema. Inclusive, hoje o irmão estava falando de um milagre que aconteceu. Ele disse que ele estava numa decisão horrível, que ele estava numa associação de radiotáxis, mas que era uma imoralidade tão grande, que era tão perverso a conversa desse grupo em particular, que ele sentia que o Espírito Santo estava incomodado ali, ele precisava sair daquele grupo. Aí ele, como Gideão, ele pediu um sinal de Deus. Olha só o sinal que ele pediu. Se o pastor Davi passar aqui e acenar para mim, é porque eu tenho que sair dessa associação. Aí ele disse que não demorou, lá vem eu. Ei, irmão! Mas também como Gideão, aí ele parou e pensou assim, será se foi coincidência? Será se eu sair daqui eu vou conseguir corridas? Ó Senhor, só mais uma vez, né? Não fique chateado com o teu servo. Manda o pastor Davi passar aqui de novo. Ele disse, eu nem me lembro desse, ele disse que eu passei, parei o carro, desci, dei um abraço nele. Então, agora, o problema disso aí, sabe o que é? Agora a tendência desse nosso querido irmão é querer um sinal e um milagre toda vez, e não acontece assim. Em toda a história de Josué, teve assim uns 4 ou 5 grandes milagres. E Deus inclusive disse por que ele fez aquele milagre. Ele quis porque ele quis sacudir as outras nações, os descrentes. Eles queriam saber que eles estavam mexendo agora com um povo de um Deus vivo, Criador do céu e da terra, para eles terem cuidado. Ele queria jogar terror no coração daquelas outras nações. Mas a grande parte da vitória sobre aqueles 31 reis, sabe como é que foi feito? Com suor e sangue de Israel. E a maioria do que acontece em nossa vida vai ser através do nosso suor e sangue, sim, com o conselho de Deus, com a bênção do Senhor, mas não vai ser os milagres. Não fique dependendo de milagres, a sua vida não será vitoriosa. Um pastor amigo meu disse assim, puxa, eu gostaria de que a minha igreja, que a nossa igreja crescesse igual a sua, pastor Davi. E eles oram por crescimento. Mas ele disse, mas eu não gostaria de trabalhar tanto quanto vocês trabalham. Vocês trabalham muito. Você entendeu? Ele disse isso brincando, mas isso é uma verdade. É interessante como Deus abençoa de uma forma especial as pessoas que trabalham. Você notou isso aí? A pessoa trabalha e pode vir mais tarde, pode vir mais cedo, mas o trabalho vai render, porque Deus disse que quando você trabalha vai haver rendimento pelo seu trabalho. Então, não fique dependendo, não crie uma cultura que permeou os evangélicos de você ficar esperando muito milagre. Número 8, cumpra os seus votos. Quando Josué e os anciões de Israel tomaram aquele voto com os gibeonitas, disseram que não iam destruir, Josué e o povo deviam ter consultado Deus, eles deviam ter tido mais cuidado nessa associação. Mas o que Deus nos ensina aqui é que quando nós fazemos votos, quando nós fazemos promessas, cumpramos. Nós precisamos cumprir. Você promete levar o seu filho para tomar sorvete sábado,
Nem que você esteja no caixão. Você passa na sorveteria, primeiro você dá, quando você está morrendo, olha, na ida para o cemitério, passa na sorveteria, porque o menino, eu prometi sorvete para ele tem que tomar um sorvete. Nós precisamos cumprir as nossas promessas, nós temos que ter compromisso com aquilo que nós falamos, nós temos que ter compromisso com nossos grupos, com nossa igreja. Por isso que o Festival da Palavra é fantástico, porque é um compromisso que a gente faz com o grupo, que a gente vai ler. Uau, eu estou ralando. Então, mas são compromissos e são bons, porque isso nos ensina disciplina, isso nos ensina a termos rédeas em nossas vidas, que é exatamente o que vai trazer bênção em nossa vida. Cumpramos os nossos votos. Deus ficou muito irado com Israel, porque os homens tinham feito votos de amar essa mulher. Só que não sabiam quem era a mulher, né? Eu ia amar essa mulher até o final da vida. Case comigo que eu vou cuidar de você. E daqui um pouco estavam divorciando. Deus odeia o divórcio por causa disso. Não quebre a fé com a sua mulher. Não quebre fé com o seu marido, com os seus filhos. Não, Deus, eu sei que às vezes é difícil, porque você, né? E você tem que dar seu jeito agora. Deus vai ter compaixão de você. Ou ele leva embora a sua mulher, ou muda ela, ou sei lá, adopa ela, sei lá o que ele vai fazer. Mas Deus vai te dar um espírito de surdez e cegueira, que você nem vê que tem essa mulher chata na sua vida, ou esse marido. Mas a não ser em caso de adultério, Deus diz: não, divorcie, não larga essa mulher. Não larga essa mulher. Pastor, aí você já está mexendo na... Não, Deus, fala quando vai ler Malaquias. O pessoal só gosta de Malaquias por causa do dízimo. Não, Malaquias capítulo 2. Deus não gosta das pessoas quando as pessoas quebram os seus votos diante dele e das pessoas. Número 9. Aproveite o momento do ensejo. Um dia na guerra, Deus estava dando uma grande vitória e ia escurecer. E Deus então fez o sol continuar ao meio-dia. Eu não sei como foi que Deus fez isso, eu não sei se ele rodou o sol junto com a terra, né? Que nós sabemos que a terra não poderia, quer dizer, Deus faz o que quer. Eu não sei como é que é isso, porque, né, se Deus parasse a terra, os oceanos iam passar por cima e iam rodar, a água ia continuar a rodar, igual quando o carro para e a gente continua, né? Não é isso? E Deus estava dando para aquele povo de Israel, ele disse: olha, aproveite, o inimigo está correndo, ataque. E Deus nos ensina, porque nós somos donos com Jesus. Então nós temos que aproveitar esse momento. Nós estamos num momento áureo no Brasil para o evangelismo. E é por isso que a gente redobra, é por isso que a gente se esforça mais, é por isso que a gente se cansa, não tem problema, porque depois que Jesus voltar vai ser só férias. Eu já estou escolhendo até minhas praias já. Mas agora é hora de trabalho. Jesus disse assim: trabalhe enquanto ainda tem dia, ainda quando tem sol, porque a noite vem quando ninguém trabalha mais. Por isso nós precisamos nos esforçar, porque as pessoas que nós conseguirmos levar a palavra e elas aceitarem Cristo, elas estão salvas para sempre. Mas as pessoas que não conhecerem Jesus, quando acontecer a vinda do Senhor, elas ficarão destruídas no lago de fogo para sempre. As crianças que nós conseguirmos trazer para dentro do reino de Deus serão salvas para sempre. E as que não ouviram, quando chegarem à idade do conhecimento do bem e do mal, vão ficar perdidos para sempre. Então todo esse agito que nós estamos na nossa sociedade hoje, está fazendo com que a hora seja propícia, seja boa para o evangelho. Então aproveitemos isso, trabalhamos mais um pouco. Às vezes os pastores perguntam: como é que o teu povo trabalha tanto? Isso não cansa o povo? Não, porque o povo da NIB entende que o nosso tempo é pouco, e o que vai valer na eternidade é o que nós fazemos aqui. Vai chegar uma hora que nós vamos todos para a fortaleza do céu. Eu não sei como é que vai ser lá, ou no Natal, não sei, eu vou para o Havaí, entendeu? Pegar um solzinho. Mas agora é hora de trabalho, e sim, a gente descansa de vez em quando, a Bíblia ensina isso. A gente descansa um pouco, e depois levanta e arrebenta de novo. Por quê? Porque agora é hora de trabalho. Aproveite o momento da sua vida. Jovem, aproveite esse momento, antes de você ter todas as preocupações da vida, e o peso de uma mulher, e 5 filhos nas suas costas. Aproveite esse momento para você servir a Deus. Aproveite, casal, você que não tem filhos ainda, vem o dia quando você vai querer não ter tido filhos. Então aproveite esse momento, aproveite esse momento de liberdade que você tem.
Aproveite o momento quando você está ali escravizado com seus filhos. Aproveite esse momento. Eu estava conversando com meu irmão aqui, que ele agora virou motorista. Não sei nem como é que ele trabalha, né? Motorista para cá, para lá. É um escravo dos filhos, praticamente. E no nosso mundo, no mundo violento como nós vivemos, você sabe que isso é necessário. O pai tem que estar de olho, a mãe tem que estar de olho ali. Então, mas olha, aproveite esse momento, porque você está investindo nas almas eternas dos seus filhos. Não pense como uma perda, e sim como um investimento que você faz. Aproveite o momento do ensejo. Número 10. Não se associe com inimigos de Deus. Uma das últimas recomendações que Josué faz em capítulo 23, verso 12, ele diz assim, olha, e quando eu morrer, não se associem com essas pessoas. Essas pessoas que hoje são seus inimigos, não se associem, porque se você se associar com seus inimigos hoje, não serão mais seus inimigos, você será um deles. Vocês serão inimigo de Deus. Existe um motivo dessas pessoas, dessas nações serem inimigas de Deus. Eles eram perversas, queimavam seus filhos a custo para o sacrifício aos seus deuses, Deus Moleque e outros deuses. Faziam coisas terríveis e Deus abominava tudo aquilo. E Deus diz, não se misture com eles, não pegue os seus costumes, não bote os deuses dele para dentro da sua casa, não se misture com essas pessoas. Não se associe com inimigos de Deus. Isso ainda vale para nós hoje. Deus ainda diz isso. Isso no casamento, isso nas nossas empresas, isso nas nossas associações. Deus quer que você haja dentro daquelas coisas importantes da sua vida. Você tem que ter sociedade com os filhos de Deus, com pessoas que têm uma mesma forma de pensar, uma mesma lei de coração. Número 11. Sirva Deus fielmente até o fim. No capítulo 13, né, aí entra no 14, né? Mas no 14, verso de 11 adiante, né? Caleb diz, eu tenho 85 anos, né? Rodei 40 anos com o povo de Israel, e sim, ele sofreu pela desobediência do povo de Israel, a rebeldia deles, mas assim mesmo ele continuou servindo a Deus, e ele terminou bem a sua vida, com um dos governantes de uma das melhores áreas da Palestina, né? Por quê? Porque ele serviu a Deus fielmente. Sirva fielmente até o final. Não desista pelo meio do campo, né? Pelo meio do caminho. Sirva a Deus. Essa semana eu liguei para uma jovem senhora, digo, mas por que eu não vejo você há alguns meses, uns 2, 3 meses? Você está vindo na igreja, porque às vezes, né? Às vezes, hoje eu vi uma pessoa que eu não vejo há 1 ano, mas está aqui, eu sabia que estava aqui, porque eu vou atrás de saber, entendeu? E quando eu sinto falta de alguém, aí essa pessoa, eu não estou indo, mas por que você não está indo? Conversamos, incentivei ela a voltar. Sim, está mais difícil agora porque o marido deixou ela e levou o carro. Eu sei, mas eu digo em frente, sirva a Deus, porque a bênção será grande. Sirva a Deus fielmente até o final. Não permita que os pequenos obstáculos destruam o seu progresso no reino de Deus, a sua vitória. Número 12, construa memoriais. A Bíblia em Josué nos cita pelo menos 4 memoriais, onde eles construíram um memorial para olhar e dizer, olha só, se Deus nos deu essa grande vitória esmagadora, Ele vai continuar. A gente olha para a gente lembrar da vitória, da alegria que tivemos. Por isso que em nossa vida nós precisamos criar esses memoriais. Nós precisamos criar esses memoriais com os nossos filhos, com nossas esposas, com nossos, e não são santuários, são memoriais. Pode ser um álbum, né? Pode ser um lugar que a gente visita. É uma celebração, se sua família toda conseguir fazer o Palavra Fest, além daquelas celebrações que nós fazemos aqui, daquele churrasco, a camisa, você ainda leva a sua família e você vai para a sorveteria. Os seus filhos vão gostar mais de um sorvete do que de churrasco, te garanto, né? Ou leve picolé até dor de barriga para eles, né? Eles vão se lembrar para muitos anos. Se lembra aquela vez que a gente comeu até ficar doente? Mas foi muito legal, se lembra? Foi no Palavra Fest 2016, né? Crie memoriais, construa memoriais. Número 13, final. O segredo de um povo
vitorioso, e agora falo para a igreja, é a união do povo. Um só espírito. É isso que Paulo sempre fala com todas as igrejas em suas cartas. Se unam. Não permita que Satanás venha dividir. Se unam, se unam. O diabo sempre vem jogando um contra o outro. Isso aí é a artimanha de Satanás. Porque Satanás entende que aonde os irmãos viverem em união, ali estará o quê? A bênção do Senhor. Ali haverá salvação. Então Satanás, ele luta contra isso. Quando você começa a se irritar com aquele irmão começa a se irritar com você, você precisa parar para entender o motivo, quem é o verdadeiro inimigo. Então nós precisamos sempre estar a par de que a união do povo, e nessa passagem, eles disseram para Josué, assim como nós seguimos com Moisés, nós vamos seguir com você. Assim como obedecemos Moisés, nós vamos obedecer você. Lendo agora, para encerrar nossa mensagem. Falamos que para nós termos vitória, precisamos meditar e obedecer, sermos fortes e corajosos nas promessas de Deus, servir de todo o coração, manter o nosso relacionamento com Deus, consultar Deus sempre antes de nossas decisões, não menosprezar o inimigo, não depender sempre de milagres, e sim entender que a maioria do crescimento e da força cristã vai acontecer pelo suor e sangue dos nossos próprios, das nossas vidas que Deus empregou e emprega para desenvolvermos o trabalho do reino de Deus. Nós precisamos cumprir as nossas promessas, precisamos aproveitar o momento que os ventos estão a nosso favor, precisamos cuidar das nossas associações com pessoas que são inimigas de Deus e da sua palavra, da sua verdade. Nós precisamos servir fielmente até o final. Precisamos construir memoriais e precisamos sermos unidos uns com os outros, uma igreja unida, porque ali estará a bênção do Senhor. Mas, para encerrar, vamos voltar ao versículo que lemos no início, que eu acho que resume a grande lição que Deus deu aqui para Josué. Então somente seja forte, leia comigo se você tiver a sua Bíblia. Então somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andes. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Bem alto, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Que Deus abençoe a sua vida. E nessa semana, mais uma semana de desafio na palavra, tá? Mais uma semana de memorização, de meditação, menos TV, menos outras coisas, e vamos ter uma semana vitoriosa. Que Deus abençoe ricamente. Até domingo.